Vou chamar aqui um superchat. A gente teve superchat hoje, já aí. Ravel Pinheiro, dizendo aqui, ó, Davó e Luiz Otávio, acredito mal. Resto do time bem, tô esperançoso. E aí, pegando essa última parte aí dele falando, tô esperançoso, e colando com o que você estava falando agora, Bahia agora está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro Série B. É o time oficialmente agora visado. É um time que está perdendo a gordura. Porém, como você também falou, é um time que agora está com um padrão de jogo um pouco mais claro, embora os resultados não estejam chegando como estava acontecendo antes. Dessa salada aí vem o quê? Dá para ficar esperançoso? Esse é um mistério, né? Mas eu preciso ser coerente. Se eu falava, na época de Guto, né? Se eu criticava o futebol do Bahia, mesmo o resultado vindo, dizendo que o resultado viria com mais constância com o futebol melhor, eu preciso acreditar que agora, com o futebol um pouco melhor, o resultado vem assim com mais constância, né? Então, eu acho que faz todo sentido que Ravel esteja esperançoso por ter visto um time um pouco mais organizado. E isso, na minha cabeça, funciona dessa forma. Se o time está um pouco mais organizado, jogando um pouquinho melhor, o resultado virá com um pouco mais de constância. E eu falei assim, o Bahia tem 2 jogos agora em casa, essa é a oportunidade de retomar o ritmo, ganhar 6 pontos, tá? Para espantar essa coisa assim, olha, tá perdendo gordura, estão se aproximando, certo? Se o Bahia conseguir, são 2 jogos em casa, contra Náutico e CSA, certo? Náutico em uma fase horrorosa. Claro que essas coisas também o torcedor fica com o pé atrás, né? É outra superstição negativa da torcida do Bahia, é quando enfrenta times... Mas não só isso. Me permita, Lula, isso tem um motivo também. As equipes que estão muito lá embaixo, não necessariamente o caso do Náutico, mas o caso do Náutico bem pressionado porque acabou de perder em casa de virada. E já vinha realmente também numa sequência ruim. Mas equipes que estão na parte de baixo da... Isso também, não sei, era uma coisa que eu ficava pensando logo quando, sei lá, eu vi uma equipe que estava no G4, não sei quantos jogos de invencibilidade, ia pegar um time que tava não sei quantos jogos sem vencer. Eu digo, velho, alguma hora esse time que tá ganhando tudo vai ter que perder e o time que tá perdendo tudo vai ter que ganhar. Uma hora isso tem que acabar. Mas tem que acabar. E também, quem tá querendo ganhar, precisando muito ganhar, tem esse a mais, assim, essa necessidade a mais de tentar virar. Vai pro desespero. O desespero às vezes cola. Então, para mim, isso é uma coisa que eu sei. Mas quando a gente vai para análises, né? Vamos fazer a mesa redonda, vamos fazer um pré-jogo, alguma coisa assim. Não, porque fulano está não sei quantos jogos sem vencer. Eu diria que por esse retrospecto do jogo de hoje, seria mais inteligente você pensar que, pô, o Cruzeiro, que tá 100% em casa, uma hora vai perder esse 100%. Pode ser que o Bahia, não diria o Bahia, porque o Bahia também tá no G4, tá? Não é um time que tá, assim, no desespero, digamos assim. Mas esses times que estão no desespero, eles são perigosos por isso. E eu acho que, nesse sentido, o Náutico, por exemplo, tá com uma pressão muito maior que o Bahia. Eu tomaria cuidado por causa disso também. Sim. Não sei. Sem dúvida. Mas eu acho que o Bahia não pode usar isso como desculpa, tá? É responsabilidade do Bahia conquistar esses 3 pontos dentro de casa. E por estar em casa, por estar brigando mais acima do que o Náutico, pela fase do Náutico, o Bahia deve assumir essa responsabilidade. Por mais que o Náutico chegue pressionado e também precisando vencer, tá? Mas eu acho que por jogar em casa, a responsabilidade é do Bahia. E é também uma oportunidade. Eu repito, são 2 jogos seguidos em casa.
Na última vez que o Bahia teve essa oportunidade, o Bahia não conseguiu. O Bahia perdeu os 2 jogos. Né? Ou empatou um e perdeu o outro. Não sei Perdeu se. os 2. Perdeu os 2 jogos, não é isso? Perdeu os 2 jogos. Chapecoense e Então, Novo Horizontino. pois, e 2 times acessíveis também. Né? 2 adversários que não viviam grandes momentos. Né? E o Bahia perdeu. O Bahia não pode repetir isso. Se o Bahia. Foi inclusive a sequência que resultou na queda de Guto, né? De Guto, verdade. De Guto. E aí, se o Bahia não consegue fazer esses 6 pontos em casa, digamos que faça 4, ok. Mas se fizer 2, a contratação de Henderson perde o sentido. Perde o sentido. Porque se Guto caiu em uma sequência dessas, né? Nas primeiras derrotas dele em casa, porque o Bahia estava 100% em casa antes disso, né? Se ele nas 2 primeiras derrotas ele caiu, Henderson, que já não conseguiu vencer em casa na primeira oportunidade que teve, né? Que o Bahia empatou com o Vila Nova, que hoje é lanterna, né? Bahia que enfrentou o Cruzeiro, perdeu, tudo bem. Esse é o resultado normal, faz parte. Mas quando você olha o somatório, é um resultado abaixo do que se espera. É abaixo do que o Bahia vinha apresentando. É abaixo da média de Guto. Né? E aí você... Pô, a intenção com o Henderson vir era potencializar o desempenho para garantir os resultados, tá? Porque não adianta você só ter desempenho. Não é esse o ponto. É o desempenho pelo resultado. E aí eu acho que Henderson ele achou uma coisa muito interessante. Eu acho que o Bahia se deu bem com esses 5 defensores, com 3 zagueiros, mais 2 laterais, às vezes ala, dependendo das necessidades do Bahia em campo. Mas ele precisa ainda ajeitar um pouquinho a questão de construção ofensiva do Bahia. Tá? E esse é sempre o principal desafio, porque a coisa mais fácil é você ajeitar a defesa. Isso é fácil. Né? É você encontrar as peças nos seus melhores momentos e dar a elas o posicionamento correto. Tá? Mas você criar, isso leva um pouquinho de tempo, isso dá mais trabalho. E o Bahia tem pecado nisso. Tá? No todo, o Bahia tem pecado nisso. Hoje, repito, o grande volume de chances do Bahia ocorreu no segundo tempo, após os 30 minutos do segundo tempo, e foram chances no abafa, não foram chances construídas no chão, envolvendo o adversário com um jogador a menos. Né? Porque isso acontece. Eu lembro de um jogo que o Bahia perdia para o Botafogo no Maracanã em 2013, se eu não me engano, 2014. O Bahia perdia e o Bahia de repente ficou com um jogador a mais. Teve uma expulsão do Botafogo e eu lembro do Bahia construir a virada. Não lembro se estava 2-0 ou 2-1, mas o Bahia construiu a virada com bola no chão. O Bahia foi construindo, tocando a bola com paciência. Eu lembro de estar com amigos e o Bahia tá muito calmo, o Bahia precisa pressionar e tal. Eu falei, não, o Bahia tá envolvendo o adversário. O Bahia tem um jogador a mais, tocando a bola em velocidade, uma hora vai sobrar um atleta, né? E o Bahia conseguiu virar aquele jogo assim. E hoje o Bahia não tentou envolver o adversário que estava com um jogador a menos. Né? O Bahia foi pro abafa. Conseguiu criar ainda assim, mas não foi feliz nas finalizações. Enfim, repito, agora é o desafio em casa fazer os 6 pontos para não deixar quem está vindo embaixo se aproximar. Porque além do Tombense, que pode ficar a 3 pontos agora, tá vindo o Sampaio correr agora, tá? O Sampaio vem em uma sequência muito boa, né? E tá se aproximando. O próprio CRB também. Aliás, verdade. Esse grupo aí dos times que tentam perseguir o G4 mudou bastante nessa rodada, né? Verdade. Você tem
Você tem o Londrina, você tem o Londrina em quinto lugar, o Tombense ainda pode vir a ocupar essa posição. Depois vem Sampaio e CRB, 2 times que estão vindo lá de baixo, que estão conseguindo chegar nesse grupinho ali, né? Que fica ali entre o quinto e o oitavo. Você já tem o Sport, que era o tradicional quinto dessa edição. O Sport já é o nono, né? Já vai perdendo espaço. Talvez tenha sido até o grande derrotado dessa rodada, tenha sido o Sport. Grande derrotado, mas nem tanto, tá? Porque por mais que ele tivesse, que ele tenha perdido o jogo, ele viu o Bahia perder, viu o Vasco perder. Então, por mais que tenha aumentado a quantidade de equipes entre ele e o G4, a distância objetiva não mudou, né? Mas, Lula, eu vou discordar só, porque no esporte, e aí sendo desnecessária, como diria nosso grande amigo Relógio aqui no chat privado do podcast, quando ele diz, porque a gente é assim, né? A gente também abre as portas dos bastidores, né? Porque quando rola uma alfinetada, a gente também comenta entre nós. Mas o problema do esporte, acho que é um pouco maior do que simplesmente essa goleada que sofreu, né? 4-1, por conta da tempestade perfeita que está acontecendo no clube, né? A questão toda de Lisca, a questão toda de Wesley, que chegou, mas treinou, acabou não assinando. Tá tudo muito caótico. Assim. O que podia dar errado para o esporte nessa última semana deu errado. Então, de repente, o grande problema para o esporte agora, não necessariamente por causa da pontuação, que tal, assim, não está uma distância tão grande assim, tão elástica, mas eu acho que é um problema assim que abala muito psicológico, é uma questão muito, muito mais pesada que pode ainda ter outras consequências para a temporada. Então, de repente, se o esporte não conseguir se recuperar a ponto de ser competitivo para voltar ao G4, eu acho que esse momento aí todo, muito turbulento, pode ter mais consequências ainda, né? Então é só porque eu acho que não é apenas a goleada, não é apenas o 4-1. Eu acho que o 4-1 também soma, mas são vários fatores. E na medida em que você tem equipes que se colocam ali entre o G4 e o Sport, vai ficando mais difícil de chegar, né? Porque você ganha um jogo, mas aí o Tombense também ganha, o CRB também ganha. Então vai ficando mais difícil de você conseguir colar, né? Sim, mas sim, eu acho que Lula falou algumas coisas aí que fazem total sentido em termos de alerta de tabela, né? Tipo, você tem o Bahia já a 5 pontos do quinto colocado, podendo chegar a 3 pontos, essa diferença, dependendo do resultado do Tombense. A última vez que o Bahia teve tão distante, tão próximo assim, na verdade, se forem 3 pontos a diferença no final da rodada, a última vez que o Bahia teve 3 pontos foi na 9ª rodada, justamente quando perdeu o Tombense. Então, já são 11 rodadas aí, com a diferença acima dos 3 pontos, de 4 para cima, né? São alguns sinais de alerta que são ligados à própria 4ª colocação, vai perder a colocação para o Grêmio. É a primeira vez no campeonato que o Bahia fica em quarto. O Bahia não tinha ficado abaixo da 3ª posição ainda, né? Então, são alguns sinais que realmente a gente vem tendo nessa rodada, alguns pontos que o Bahia precisa ficar atento em termos de tabela. Dos próximos 5 jogos agora que o Bahia tem, aliás, lá na CBA Números, quem acompanha o perfil lá, a gente tem um quadro que a gente divide o campeonato em blocos, e a gente finalizou um desses blocos agora. Foi o pior bloco do Bahia, foram 6 pontos apenas. O até citou, né? Os 5 últimos jogos, o Bahia marcou 6 pontos. E o bloco seguinte agora, o Bahia tem 3 jogos em casa contra 3 equipes que ocupam a parte de baixo da tabela. Tem esses 2 agora contra a Náutico, contra o CSA, e depois ainda tem o Ituano, né? Então, o Bahia precisa desesperadamente voltar a ganhar jogos em casa. Já são 5 jogos sem vencer em casa, contando com o do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Na Série B são 4, e o Bahia conseguiu compensar um pouco essa falta de triunfos em casa, ganhando do Brusque fora e ganhando do Guarani fora. Então, a gente conseguiu manter uma diferença muito por conta disso, uma diferença em relação ao quinto colocado. Na medida que você para de ganhar fora de casa, você precisa voltar a pontuar em casa, porque senão
essa gordura que o Bahia criou vai acabando. Então, esses jogos realmente agora serão muito importantes para que o Bahia volte a manter ali uma diferença suficiente para o G5, uma diferença que possa deixá-lo mais tranquilo. Eu já começo a ver, assim, em grupo de WhatsApp, no Twitter, entre alguns amigos, um certo questionamento do trabalho de Henderson, tá? Muita gente falando que os resultados estão parando de aparecer, né? Dá para entender, né, esse questionamento, embora eu acho Total. que nem tudo esteja na conta dele. Mas acho que já dá para questionar algumas coisas, sim.